Fala galera, vamos para mais um vídeo? Galera, hoje eu vou falar sobre a função split, né? Antes de explicar sobre a função split, eu vou dar uma breve revisada sobre a aula passada, que é substring. Geralmente, galera, o que que resume a função split? A função split é você obtém dados, né, da posição que você quer. Só que o que acontece? Para você usar a função split, você tem que usar algum item que separa o que você quer. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, pegar somente o número 10 e deixar o 00 de lado, o que que separa os dois? Os dois pontos. Ah, se eu quiser, por exemplo, eu quero pegar o número 07 e não quero pegar esses outros dois números, o que que separa eles dos outros dois? O separador é o traço. Então, galera, a função split, você vai pegar aquilo que você quer dentro do conteúdo todo, né? Só que você tem que usar um separador, ou seja, aquilo que está separando. Pode ser, sei lá, vamos supor que uma frase. Cadê? Deixa eu digitar aqui para vocês verem. Acho que eu consigo digitar aqui. Por exemplo, digamos que tem essa frase aqui: Olá, olá, meu nome é Renan. Se eu quiser pegar cada item disso aqui, ó, eu consigo pegar como? Porque eu tenho isso aqui como separador, tem um espaço, então isso aqui é um separador, né? E aí, por exemplo, vamos supor que eu jogo isso aqui, isso é bem esdrúxulo, né? Vamos supor que eu jogo dentro de um for, e aí eu queira pegar somente se, sei lá, o for que eu estiver fazendo, sei lá, a variável que eu estiver pegando do x, se eu quiser pegar somente o nome Renan, aí ele vai procurar dentro do for, ou seja, o que é um for? Vai fazer um loop, né? Primeiro, quando eu uso split, vai criar isso aqui separado, vai criar uma lista. O que que vai acontecer? Estou fugindo muito do assunto, mas só para vocês entenderem. Cadê? Isso aqui, vamos lá, vai criar uma lista. Aí essa lista ela vai ter isso aqui, ó. Se eu colocar o separador como espaço, né? Essa lista vai ter o olá, vai ter o meu, vai ter nome e Renan, certo? E aí, por exemplo, quando eu uso a função split, ele vai criar essa lista para mim, separando. Se eu colocar o separador como espaço, ele vai criar esses itens aqui. Aí vamos supor que eu quero dessa lista, eu quero pegar o nome Renan. Aí sim, eu faço um for, né, dessa lista aqui, sei lá, for lista. Ó, para cada x desse for, dentro da lista, for x em lista, né? Se não me engano é assim. Aí eu vou dar a condição. Se x for igual a Renan, aí, sei lá, escreve, sei lá, print. Escreve parabéns, Renan. Entendeu? Enfim, tu pode fazer várias coisas. Isso aqui é só um exemplo. Mas não vamos fugir tanto do tema. Galera, o que, que eu estou fazendo aqui? Fugir bastante do tema, mas pra vocês entenderem o que, que é o string, ou o split. Só recapitulando. Eu falei na aula passada sobre substring. O substring você pega aquilo que você quer, só que você fala a posição. Sei lá, eu quero da segunda posição, eu quero 3 caracteres. Aí ele vai contar da segunda posição e vai pegar 3 caracteres, ou seja, ele vai pegar isso aqui. Isso você usa a função substring. O split é quase a mesma coisa, você vai pegar aquilo que você quer, só que você tem que usar um separador, certo? Então aqui, galera, só para explicar sobre string, o que, que eu fiz? Eu criei 3 dataframes. Dataframe é nada mais do que uma tabela. E aí eu fiz esses dataframes. Só dar uma passada aqui, depois se vocês quiserem digitar com calma. Cadê? Primeiro você cria a variável, né? Você dá um spark.createDataFrame, você cria uma tabela. Geralmente o que, que acontece? Isso aqui, quando você cria um dataframe, uma tabela, você vai criar dentro de uma lista, né? Então você vai criar seus dados, certo? Aqui, ó, tá vendo? Tô criando meus dados. O que, que eu criei nesse primeiro dado aqui? Eu criei uma data e um horário. Uma data e um horário. Uma data e um horário. E aí o que acontece? Deixa eu ir mais pro lado aqui pra vocês entenderem. Eu tô criando como string, né? Eu sei o que eu tô falando. Todos esses dados que eu criei é uma string. E aí o ponto to_df a coluna que vai ser dada para esses dados, certo? E aí eu estou colocando o nome da coluna de datas. Aí eu estou colocando para visualizar aqui embaixo
Então, basicamente o que eu criei aqui em cima foi isso aqui, ó. Eu criei uma coluna datas, né? E aí eu coloquei data e hora. Aqui no segundo data frame que eu criei isso aqui também, ó. Deixa eu passar pro lado para vocês verem melhor. Aqui, nananã, também criei. Só que aqui eu criei só data, tá vendo? Não tem hora. Beleza. Aí a coluna eu chamei de datas. E aqui na data frame 3 eu criei também data e hora. Só que aqui, galera, olha a diferença. Aqui eu coloquei ano, mês e dia. E aqui eu coloquei dia, mês e ano. E o horário. Para que depois eu vou explicar sobre datas. Por isso que eu fiz isso aqui proposital. Então aqui eu puxei só para vocês entenderem. Eu criei um data frame, né? Com título, com o nome da coluna chamada datas, aonde eu coloquei data e hora. Aí o segundo eu criei um data frame só para data, né? Tá vendo? E o terceiro eu criei também um data frame para data e hora. Só que aqui tem dia, mês e ano. E o outro é o inverso, é ano, mês e dia, certo? Então aqui, galera, só para vocês entenderem, vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas vocês vão entender de outras coisas. Falando agora sobre a função split. O que que faz o split? Digamos, por exemplo, o que que tem de separador aqui, galera? Vamos supor, eu quero pegar só aqui, por exemplo, ó. Eu quero mexer na tabela 2, ou seja, minha tabela 2 é isso aqui, só mexe com data, não tem hora, certo? Digamos que eu queira pegar somente o ano, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável. Eu sei que o meu separador é a barra, certo? Eu quero pegar somente o ano. Então o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro vou criar minha variável e aí eu sei que o meu separador é isso aqui, ó. E eu quero só pegar somente o ano da tabela 2. O que que eu vou fazer? Crio uma variável, certo? Aí aqui eu estou pegando o data frame que eu criei ali em cima, né? Que é essa tabela 2 aqui. Eu chamei ele de df, data 2. E aí eu estou criando uma coluna, né? Com o if column, ponto, if column. Lembrando, galera, eu sempre explico as funções usando SQL e depois eu explico usando o Spark. Aqui eu estou usando só o Spark, tá, galera? Porque eu não achei o uso de split com SQL, mas enfim. Então aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma coluna chamada ano split, usando o if column, né? E aí aqui sim vocês vão usar a função split. O que eu quero fazer? Eu quero usar a função split e eu quero pegar a coluna datas. A coluna datas, certo? Da tabela 2. Beleza. Eu pegando essa coluna dados, qual que é o meu separador? Vírgula. O meu separador é isso aqui, ó. Ah, beleza. Coloquei meu separador. Eu quero pegar só o ano. Então, aonde que fica o ano? Fica aqui, ó. Quando você usa o split, galera, lembra que eu falei para vocês que cria uma lista? Lista em Python tem posições. Tem primeira posição, segunda posição. Aliás, a lista, a contagem começa em zero, né? Então, essa aqui é a primeira posição, mas o número do índice da primeira posição é zero. Essa aqui é a segunda posição, mas o número do índice é 1. E essa aqui é a terceira posição, mas o número do índice é 2. Lembrando disso aí, né? Então, se eu quero pegar somente o ano, eu tenho a posição 0, 1 e 2. Então eu quero pegar a posição 2, certo? Então voltando aqui, eu estou pegando da minha tabela 2, eu estou criando uma coluna chamada ano split, certo? E aí eu estou usando a função split e eu quero pegar a coluna datas, que foi o nome da coluna que eu chamei, certo? E aí eu estou separando por barra, que foi a separação que eu encontrei, certo? Quero pegar somente o ano. O que eu vou fazer? Eu vou dar um get item, que é uma outra função. O que esse get item vai fazer? Ele vai pegar a segunda posição da minha lista, que o split criou. Então só para vocês entenderem o que está fazendo aqui, galera. Digamos que o split ele criou essa lista aqui, ó, lista, vou colocar aqui. A minha data é isso aqui, certo? 5/7, 5. Aí aqui eu vou colocar aqui 7. E aqui eu vou colocar aqui 2021. 2021, certo? O meu split ele fez isso aqui, galera. Esse split que eu estou usando, ele fez isso aqui, ó. Ele criou uma lista. E aí eu tenho a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Então o split ele pega a posição 2 com o get item, entendeu?
Então, se eu só quero mostrar o ano da minha tabela 2, eu vou pegar a posição 2. Depois que eu dar um split na coluna datas e usar esse separador, eu quero pegar somente a posição 2, certo? Então, fazendo isso, o que ele vai trazer de resultado para mim? Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, tá vendo? Ó? Eu tenho minha coluna datas e tenho minha coluna ano split que eu criei, tá vendo? Ele pegou só o ano, tá vendo? Sempre a segunda posição, só o ano, sempre a segunda posição. Então, é isso que é para isso que funciona a função split, galera, para vocês pegarem um dado, né, somente os dados que vocês querem. Aí vocês dão um split, né? Fala qual que é o separador, no caso esse aqui é o separador, tem vários separadores, tem traço, ponto, vírgula, enfim. E falem a posição que vocês querem. Aí ele vai trazer tudo que tem na posição. Olha que legal esse segundo exemplo. Por exemplo, agora eu quero pegar dia e hora da minha tabela 1. Como é que é minha tabela 1? Minha tabela é isso aqui, ó, minha tabela 1. Eu quero pegar o dia. Lembrando que aqui está ano, mês e dia. Então eu quero pegar essa posição aqui. Eu quero pegar o dia e a hora, certo? O que que divide o dia desse restante, certo? É esse separador aqui, que é o traço, certo? E no caso, por exemplo, eu tenho esse separador aqui, certo? Eu sei que eu vou usar a função split, porque eu estou separando pelo um separador. A posição que vai dar para mim é a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Então eu sei que eu tenho que pegar a segunda posição, certo? Então vamos lá para baixo. Eu quero pegar, o meu separador é esse aqui, certo? Eu quero pegar o dia e a hora, certo? Da minha tabela 1. Então estou criando de novo uma variável aqui, estou usando a minha tabela 1, estou dando um if column. E aqui eu estou criando uma coluna chamada dia e hora. Aí eu vou usar a função split, né, como vocês já sabem, na coluna datas, e eu estou dizendo que o meu separador é isso aqui, ó. E aí eu quero pegar a posição 2. O que que ele vai dar para mim aqui com um show? Vou mostrar para vocês. Olha que legal, galera. Minha coluna datas é isso aqui, ó. Como separador eu usei isso aqui, ó, que é o traço. E aí eu pedi para ele pegar a parte da segunda posição em diante. Então ele vai fazer justamente isso, galera. Quando eu uso o split e coloco isso aqui como separador, ele vai criar a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Então, se eu pedir lá no get item aqui, ó, a posição 2, ele vai trazer para mim o 5, né, que é o dia, e vai trazer o horário, porque ele vai trazer o restante do jeito que tá, entendeu? Vocês não usou outro separador, então é isso, galera. Agora olha que legal. Se eu quiser trazer o mês e a hora, por exemplo, da tabela 1 de novo. No caso aqui, galera, só para vocês entenderem. Deixa eu ver. Tá, entendi. Aqui não funcionou porque ele vai parar aqui. Certo. Beleza, a hora eu teria que fazer um outro split, um outro if column para mostrar a hora. Mas tudo bem. Vou deixar aqui só como mês, para não confundir vocês. Essa aula vai ficar bem grande, mas não era para ficar, mas tá bom. Então aqui, galera, o que eu estou pedindo? Eu quero só o mês. O mês está aqui, ó, da coluna 1, certo? Aliás, o mês está aqui, ó, da coluna 1. E aí eu fiz o split, né, como vocês sabem, né? Estou criando uma coluna mês. Fiz um split da coluna datas. Estou falando que esse é o separador. Quero pegar a posição 1. Então, a posição 0, a posição 1. Aí ele pega para mim aqui. Então esse é o split, galera. O vídeo ficou bastante longo, mas dá uma olhada com calma, entenda o que eu falei algumas coisas interessantes. E é isso, galera. A função split serve basicamente para você pegar um item isolado e aí você fala o separador que ele tem, entendeu?